Eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Conexão Legislativa. E para conversar com a gente hoje, eu trago a Paula Aparecida, ela que é da bancada ativista do PSOL, da Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo, vai conversar um pouquinho com a gente sobre o polêmico projeto 529 de 2020, de autoria aí do governo do estado de São Paulo. E a gente vai bater um papo com ela sobre as principais mudanças, as principais ideias aí desse projeto e ela explicar também qual que é a posição dela quanto a isso. Seja muito bem-vinda, Paula. Eu que agradeço a você, a todo o programa Conexão Legislativa e ao trabalho dessa galera na Alesp, de mostrar a política pública real, que é tão distante das pessoas, tentar traduzir isso para quem está em casa, para quem não pode acompanhar, para o cidadão aí comum aí na nossa vida. Exatamente, Paula, a gente sabe que é um projeto de lei que está sendo muito discutido. A gente tem escutado, na verdade, a posição de vários deputados. A gente sabe que a maior parte dos deputados aí da Assembleia Legislativa são contra, né? E eu queria que você pincelasse para quem está em casa, então, o que seria esse projeto 529 aprovado? O que aconteceria? Quais as principais mudanças que a gente teria aí no estado de São Paulo? Vou começar falando da campanha específica, né? Eu sou co-deputada estadual da Mandata Ativista e a gente tem várias co-deputadas que trabalham a visão contrária do 529 desde da sua pauta, né? Da sua experiência política mais concreta. Eu sou professora da rede pública estadual e também sou vegana, ativista da causa animal. Pela questão dos professores, o projeto hoje, ele muda para que o contribuinte, filho, né, outro dependente, especialmente cônjuge e filhos desse professor, dessa professora, tenha que pagar a mais, de 1 a 2% a mais do próprio salário. E aí tem gente que fala, né, deputados da base do governo, que seria justo. Só que na prática, você pega um salário que hoje é de R$ 2.500 bruto. Se você somar com a reforma da Previdência, que foi aprovada pela LESP, a gente vai ter um desconto que já soma mais de 16%. Se você tiver um filho, marido, 2 filhos, o marido vai para 20%. Em momento de pandemia, em momento de desemprego, de dificuldade da população, muitas vezes esse salário desse professor é o salário que sustenta a família, que banca todo mundo. Então, você diminuir, confiscar mais dinheiro desses servidores é um absurdo. E vamos esperar. Aí tem gente que fala assim, funcionário público ganha bem, tem muita estrutura. A maior parte do funcionalismo público, em todo lugar do Brasil, mas vamos pensar no estado de São Paulo, é formada por trabalhadores da educação, trabalhadores da saúde e da segurança. Os que ganham melhor são os trabalhadores da segurança, inclusive. Melhor do que da saúde e da educação. E as pessoas ainda acham que os da segurança não ganham muito bem. Então, assim, você vai punir esses trabalhadores que dependem do IANSP, porque o promotor, o juiz, o desembargador não depende do IANSP, não depende. Talvez o filho dele, a filha nem esteja ali. E esse 1% a mais do salário dele não vai definir se ele vai comer ou não, vai definir se vai pagar água, se vai pagar gás, se vai pagar internet, não vai definir se vai comprar uma roupa porque o filho está com calça rasgada, está sem cueca, não vai definir coisas concretas. Agora, para quem ganha 2.500 bruto, esse é o salário base de um professor no estado de São Paulo, isso é muito dinheiro, a gente sabe. Então, esse é o primeiro problema desse projeto. Esse projeto é um projeto que nunca acaba, é um projeto, assim, eternamente cheio de problemas. Ele conseguiu juntar o PSOL, o Novo, o PSL e o PT, todo mundo contra, né? Óbvio que o PSL, no caso, não é todo mundo contra, porque o PSL, o Bolsonaro construiu não que já existia o partido, mas uma amálgama, uma reunião de pseudo-nazista, com galera que quer prender e matar todo mundo, com um povo mega preconceituoso, pseudo-liberal, fez uma junção que no final o partido de fato não tem uma posição unificada. Mas a maioria do PSL também se coloca contrário ao PL, porque ele junta tudo de pior que pode acontecer, né? Ele junta essa cobrança a mais dos servidores públicos, que talvez para a galera que é liberal, que fala servidor público custa dinheiro, que vê gente, pessoas que estão ali no cotidiano da escola pública, no cotidiano do hospital, no cotidiano
da vida do trabalhador, ver essa pessoa como um problema, né? Então, para essas pessoas que acham que funcionário público é coisa ou é número, que não importa, que não produz, porque só vê, só qualifica as pessoas de acordo com quanto elas produzem de riqueza, não percebe que o cuidado com as pessoas é o mais importante, então que aquela pessoa que está ali cuidando de outras, especialmente de crianças, de adolescentes, de pessoas em situação de vulnerabilidade, essa pessoa precisa ser cuidada também, porque senão ela não cuida de ninguém, senão ela não consegue dar conta desse trabalho. Esse trabalho é fundamental, porque eu trabalho com a vida humana. E aí essa é uma discussão à parte, né? Mas a galera que é a favor do funcionalismo público, especialmente de quem está na saúde, na educação, é contra esse projeto, mas tem outras questões. Eu, por exemplo, sou vegana, ativista da causa animal, e tem alguns pontos do projeto que atuam diretamente prejudicando os animais não humanos, né? O primeiro, que eu fiz uma campanha política, juntei uma galera que foi legal, o nome da campanha é Descolonizando os Animais, é em relação à Fundação Parque Zoológico. O governo prevê, ele já aprovou na Alesp a concessão, a pseudo-privatização desse espaço, mas ele prevê agora a total extinção da Fundação Parque Zoológico. Inclusive é interessante porque o projeto que foi aprovado na Alesp de concessão prevê que essa concessão, essa privatização, ela seja vigiada e fiscalizada pela Fundação Parque Zoológico. Então, você privatiza, acaba com a empresa que fiscaliza, e o que você faz com esses animais não humanos? Você transforma esses animais não humanos em mercadoria, em objeto de lucro. Se na mão do Estado existe a responsabilidade do Estado na manutenção dessas espécies, no cuidado dessas espécies, no próprio zoológico receber animais de queimadas, animais silvestres abandonados, de ter também um cuidado com essas espécies, na mão da iniciativa privada, inclusive é o que o governo fala quando autorizou, quando propõe essa extinção, é que o zoológico vai ser mais produtivo, vai poder aumentar a quantidade de visitas, e a gente, como ativista da causa animal, sabe que aumentar a quantidade de visitas é prejudicar esse animal, é dar mais estresse para esse animal, que a gente tem que garantir o fim dessa exposição de animais, e o zoológico ser reconfigurado em um espaço só para acolher os animais silvestres, para tratar, para tentar recolocar eles na natureza, e se não dá para recolocar, para cuidar deles, porque essa é uma responsabilidade humana, a gente causou esse problema para eles, então a gente tem responsabilidade, sujou o chão, tem que limpar. Então, retirou o espaço desse animal humano, importou, ajudou nesse processo de escravização desse animal não humano, a gente tem que ser responsável, o Estado tem que ser responsável. Então, esse é o primeiro problema, é privatizar e extinguir a Fundação Parque Zoológico e aumentar o nível de barbárie na vida desses animais não humanos e deixar a educação ambiental do Estado de São Paulo na mão da iniciativa privada, de defender que a educação ambiental é levar o ser humano para olhar o bichinho encarcerado. É isso que é educação ambiental. A educação ambiental não é isso. A educação ambiental é a gente voltar para a natureza. A gente construir a natureza aqui, árvores, os animais voltando, a gente tirar os rios, os mais de 300 rios da cidade de São Paulo estão submersos, desse espaço de estarem submersos, e a gente se reconectar com a natureza para ter água, para ter comida, para ter oxigênio, né? Para a gente ter uma vida plena. Então, tem isso. Também em relação à causa animal, tem a questão do Instituto Florestal, né, que hoje toma conta mais ou menos de 50 mil hectares de terra, e que o governo pretende extinguir o Instituto Florestal. Então, quem é que vai fiscalizar, organizar, entender, preservar as áreas protegidas do Estado de São Paulo? Quem é que vai fazer isso? Se hoje a gente já tem dificuldade, no próprio Estado de São Paulo a gente teve um aumento de queimadas e essas áreas protegidas também foram atingidas, como é que a gente vai fazer isso no futuro? No Estado de São Paulo, por exemplo, teve também queimadas por conta do clima seco e do costume e tradição de se queimar a terra para trocar plantação ou para, inclusive, colocar gado. Não é a situação de São Paulo, gado, mas ainda bem, mas isso ainda acontece. E quem é que vai investigar? O Instituto Florestal foi que estava tentando organizar agora, enquanto a Dora está falando, vocês não têm que existir, vocês são inúteis, estava organizando toda
uma formação, uma estrutura para garantir brigadas populares, garantir gente e organizar a população das cidades para apagar os incêndios nessas áreas preservadas. A gente não tem estrutura no Estado para garantir isso, e isso está já atingindo os animais não humanos com a falta de dinheiro e estrutura do Instituto Florestal, mas com a extinção é catástrofe, né? Então, a gente tem essa situação do ponto de vista dos animais não humanos e tem mais um monte de coisa, né? Tem fim da FURP, da Fundação Remédio Paulista, ou seja, que hoje são fabricados e que são distribuídos gratuitamente para a população, ou que tem um desconto muito grande, não serão mais, o governo vai pegar, como é que o governo vai garantir? O governo vai garantir o remédio para a população? Como? Se vai extinguir a FURP. A FURP tem fábrica, vai extinguir essa fábrica, vai ter que, ou vai parar de distribuir esse remédio para a população, ou a segunda opção é o governo pegar um dinheiro e pagar para um capitalista, dono de uma indústria de remédio, o mesmo dinheiro, né, para conseguir distribuir esse remédio. Você vai pagar mais caro, porque está incluído o lucro desse dono, desse grande empresário, dessa indústria farmacêutica. Para que serve isso? Para financiar a indústria farmacêutica com dinheiro de Estado ou para fazer com que as pessoas não tenham o remédio que elas precisam? A CDHU, né, que é a estrutura de habitação popular, que ajudou, que foi fundamental para tanta gente ter onde morar nessa cidade, nesse estado inteiro. Conheço um monte de gente que mora em CDHU. Como é que você destrói essa estrutura? A MTU, que garante transporte metropolitano para a população, que organiza, né, é, que determina como ele tem que funcionar. Eu fico achando que o governo Dória ele é tão ele se coloca naquele lugar de empresário que sabe fazer de maneira efetiva, que ele acha que do alto do Palácio dos Bandeirantes ele pode dar canetada, gerir e organizar o transporte metropolitano do Estado de São Paulo, as áreas preservadas, os remédios populares, as moradias do Estado. Ele acha que ele consegue, porque não faz muito sentido você destruir todo um aparato técnico, organizativo, que tem essa dimensão, para quê? Né? Qual é o sentido dessa economia de dinheiro? Né? Então, é um pouco por aí, né, esse problema dessa visão política do governo Dória. São 10 empresas públicas, né? Ainda tem o confisco de parte do dinheiro das fundações de amparo à pesquisa no estado de São Paulo, da FAPESP. Por que a gente chama de confisco? Porque, por exemplo, você tem um projeto de pesquisa que dura 4, 5, 6, 10 anos, às vezes mais, né? Porque pesquisa tem que ser feita de maneira delicada, especialmente pesquisas na área, por exemplo, de saúde. A gente está vendo a correria agora em relação a pesquisar uma vacina de Covid-19, que normalmente uma vacina se cria em 10 anos, a galera tentando criar em um e meio, né? Então precisa de investimento, precisa de cuidado, precisa de atenção. E essas pesquisas duram anos, e o governo, o que ele fez? Eu mandei X dinheiro para você. Se você economizou, se você não gastou todo esse dinheiro, você vai devolver para o governo. Só como essas pesquisas costumam ocorrer? Eles pegam esse dinheiro e vão dividindo entre os 10 anos de pesquisa, entre os 5 anos de pesquisa. Então, os reitores das universidades públicas, que sempre foram aliados do governo do PSDB, aliados do governo Dória, isso tem na USP, eu lembro de toda a política que o governo do PSDB fazia, quase toda a reitoria falava amém, mesmo que significasse precarização da universidade pública, diminuição de recursos, de salários, etc. e tal. Os reitores das 3 universidades públicas paulistas, junto com a diretoria, os conselheiros da FAPESP, dizem que não tem como continuar pesquisa no estado de São Paulo se o governo confiscar esse dinheiro. Não tem como garantir o pagamento dos insumos, dos materiais, das viagens, de toda a estrutura para você fazer pesquisa, dos sistemas computacionais que fazem cálculos, não tem como. E aí o governo Dória bate e fala, não tem que fazer. E é engraçado porque quem é que nacionalmente, a nível nacional, cortou as verbas da pesquisa no Brasil? Diz que isso não é importante. O Bolsonaro. E aí a gente esquece de relacionar o Dória com o Bolsonaro, porque o Dória é uma versão mais eficiente, mais pomposa, né, mais educada da barbárie que significa o governo Bolsonaro a nível nacional.
Tudo que o Paulo Guedes diz que vai fazer, o Dória aqui em São Paulo faz mais rápido, de maneira mais eficiente e com menos barulho, porque não fica na briguinha do Twitter de polarização. Dória ele é muito competente em destruir a estrutura do Estado. O primeiro projeto que ele fez na casa, lá em 2019, quando ele se tornou governador, foi o 001 de extinguir 6 empresas públicas. Extinguir, não é mais privatizar. É acabar com esse conhecimento, com esse aparato, corpo técnico. E aí deixar na mão de quem? Não sabemos. Fazer o quê? Privatizar? Não, não privatizar. Ele pega aquele mesmo serviço e paga para pequenas empresas terceirizadas poder fazer um serviço de pior qualidade, com menos inteligência, mas que no final também enriquece os colegas e os amigos do poder. A gente acompanhou agora, enquanto mandato, a instituição do ensino à distância no estado de São Paulo, né, com a desculpa da pandemia. E a empresa que foi contratada, a IPTV, é a mesma empresa que o Rosselli contratou quando ela é secretária da Educação do Amazonas, que é uma empresa que um dos sócios dessa empresa é um ex-funcionário da própria Secretaria de Educação do Amazonas, amigo do Rosselli. Então, ele faz isso no Amazonas, traz o amigo aqui e sem licitação. É tipo, é caráter de emergência, vamos fazer um sistema de doação, e aí aprova dinheiro, orçamento público, milhões de reais, para um esquema, para um sistema de educação à distância que não foi discutido com a comunidade, não foi discutido com os alunos, né? E que precariza ainda mais, porque na prática, quem entra? Ninguém. O próprio governo liberou o dado que só 45% dos estudantes da rede pública estadual entraram pelo menos uma vez nesse sistema. A maioria dos alunos nunca entrou, nem sabe a cara dele. A gente gastou milhões de reais. Então, ele diz que ele economiza dinheiro. Aonde ele economiza dinheiro? Eu quero saber. E aí, tem outros pontos do projeto, mas eu acho que a discussão principal que ele traz também é a discussão de economia financeira. São 10 bilhões de reais de economia que o governo diz que vai gastar, e outros deputados que vocês provavelmente já devem ter entrevistado, que são muito de posicionamento ideológico muito diferente do meu, já provaram que não tem 10 bilhões. Que, na verdade, no máximo 5, porque algumas das propostas do governo, eles vão gastar mais dinheiro na prática, porque eles vão ter que contratar mais gente, eles vão ter que contratar outros funcionários para cumprir as mesmas tarefas, porque são tarefas regulamentadas, que não podem ser cumpridas por setor privado, de acordo com a própria Constituição do Estado de São Paulo e mesmo com a Constituição Nacional. Mas vamos ser bozinhas, né? Porque esse não é o meu papel aqui, é esmerilhar o cálculo que o Dória fez. Meu papel está esmerilhar outros gastos do governo do Estado. O que é prioridade? Prioridade está nas pessoas, no cuidado com as pessoas. Então, vamos começar com a famosa amortização, pagamento de juros e rolagem da dívida pública no estado de São Paulo. Em 2018, eram 17 milhões de reais. 17 bilhões de reais. Em 2020, esse ano, vão ser 21 bilhões de reais. Então, se o governo fala que tudo que tem que cortar, por que não corta no pagamento para o banco? E deixa esse pagamento, na verdade, o contrário, aumentar de valor. Então, tem várias escalas. Vamos cortar? Primeiro, vamos cortar o pagamento para banco. Antes de cortar, até vamos não aumentar o pagamento para os bancos? Vamos cortar o pagamento para os bancos? Vamos parar de dar dinheiro para esses bancos? Porque o que a gente precisa determinar, de novo, a prioridade é das pessoas ou desses bancos? O governo podia até manter. Vamos manter o pagamento, cortar pela metade. Economizaria os 10 bilhões. Agora, esse ano, não é economizar ao longo de X anos, porque a proposta do governo é economizar ao longo de 10 anos. Não é agora, ganhamos 10 bilhões aqui, respira. A gente podia ganhar 10 bilhões agora. E por que a gente não consegue fazer esse pacto? Aí tem gente que diz, porque os bancos são muito fortes, isso pode dar problema no mercado. A gente está falando do Brasil, a nona economia do mundo, do estado de São Paulo, o principal estado, a locomotiva financeira desse país, não consegue fazer um acordo com os bancos? Você não faz quando você está com dívida? Quando você está com dívida da sua casa, do seu carro, não consegue pagar, sua mãe precisa de remédio, vou comprar remédio para ela, seu primo, sei lá, aconteceu uma coisa com ele, precisa dar um dinheiro, você não vai renegociar sua dívida. Por que tanto medo
de não financiar os bancos. Que democracia é essa? Dos ricos, das empresas, não empresa pequena, das grandes corporações. Então, esse é um ponto de responsabilidade política desse governo, que é um governo dos grandes bilionários, que é manter o Estado sustentando gente que não tem mais onde dinheiro. Gente que compra iate como se comprasse sorvete, como se comprasse babalu, como se comprasse, sei lá, pinga. É essa galera que a gente está sustentando. Então, isso precisa acabar. E o governo Dória, esse projeto, ele fala que tem que economizar, mas não tira de onde precisa tirar. Segundo elemento, político-econômico, né? Os principais devedores do Estado. Eu já cansei de falar isso. É assim, vamos lá, vamos analisar os principais devedores do Estado? O primeiro devedor do Estado é a Droga Center, uma grande empresa de logística de remédios, que o principal assessor é do PSDB. Essa empresa deve 4 bilhões de reais. 4 bilhões. O Estado tem todo um corpo de advogado, que quando você é trabalhador, você é professor, você entra com um processo contra o Estado, na mesma hora dá resposta, dá isso, e não, muitas vezes, na maioria das vezes, negativa contra você. Por que que esses advogados no Estado não estão agora? E o governo faz um lobby, porque quando ele perde alguma coisa, ele vai lá no desembargador, né? Ai, desembargador, eu quero. Ai, desembargador, me dá. Ai, desembargador, eu que indico você, você é meu amigo, me ajuda. Por que que o governo não coloca os grandes advogados para recuperar esse dinheiro? Conversa com o desembargador, com os principais juízes do Estado. Faz uma grande campanha para reaver dinheiro dos grandes devedores. Só os 5 principais devedores do Estado de São Paulo devem 18 bilhões de reais. Se o governo conquista metade desse dinheiro, olha que interessante, não precisa nem mexer com os bancos que eles gostam tanto. Já economiza essa grana. E esse PL podia rasgar e jogar no lixo. Então a gente está só desses 2 dados, sem falar na isenção fiscal que existe no Estado de São Paulo, as indústrias, as grandes indústrias, inclusive é proibido por lei você saber, por lei, né, não necessariamente, mas proibido pelo governo da gente saber qual empresa que está recebendo isenção, porque o governo diz que se a gente contar, os concorrentes dessa empresa vão saber que ela está recebendo isenção e podem saber que ela está mal das pernas, isso pode dificultar a recuperação dessa empresa. Muito interessante, né? Porque a galera, principalmente a galera do Partido Novo, essa galera toda fala, não, o Estado, ele tem que deixar o mercado, as pessoas têm que ser livres, você tem que ensinar a pescar e não dar o peixe. Isso é para o pobre. O pobre ele tem que não tem vara, não tem minhoca, nunca viu pescar, não conhece rio. O primeiro rio fica a 500 quilômetros da sua casa, querido, você tem que aprender a pescar. Agora, os grandes empresários, grandes empresas gigantes nesse país, elas precisam que o Estado, com o dinheiro dos nossos impostos, leve para o rio, dê a vara, dê a minhoca, segure a vara, né, dê o impulso, fique ali do lado ensinando e puxar para cima, porque é isso que a gente está fazendo agora nesse momento. O ano passado, o governo aprovou que as empresas de avião, que o diesel delas, parte desse diesel ia ser financiado com isenção de impostos pelo Estado. Aí eu pergunto, qual é o papel estratégico fundamental para a vida das pessoas nesse país de dar desconto com dinheiro público para diesel de companhia aérea? Dono da Gol, da Latam, essa galera tá pobre, tá difícil viver, não tá pagando água, luz, telefone, tá com fome. Por quê? Qual que é o sentido? E aí a gente fica meio estupefato. Acho que vocês da TV a Leste devem ficar assim, nossa, como é que tem esse bando de deputado nessa casa? E como é que para eles isso não é óbvio? Por que essa galera não se toca, né? Não faz alguma coisa? Ainda mais tendo um monte de gente que fala que é cristão, que é pastor, glória a Deus, entendeu? Abençoa. Gente que fala que é de família, né? Tem uma boa família, que é honrado. Como é que, né? Não se toca? Primeiro elemento de não se tocar é que a maioria dos deputados na Leste, eles têm dinheiro. Não só o salário, não só o salário de deputado. Inclusive, o salário é de onde menos vem dinheiro. A gente está falando de gente que já é rica, que vive de outros meios, que não precisa de salário para sobreviver, igual eu sou professora do Estado, preciso do salário para pagar água, luz, telefone, comida, esse tipo de coisa. Essa galera não precisa disso. O dinheiro deles vem de outro rolê.
Eles pertencem a outras classes sociais, que não a classe trabalhadora, que não quem trabalha para comer, come para trabalhar. Eles não sabem o que é acumular boleto, eles acumulam propriedades, né? Que essa é a diferença. Pobre começa acumulando boleto. Boleto disso, daquilo outro, não sei o que lá. Então, tem um critério de classe que a gente tem que repensar, tanto quem a gente vota, mas quem a gente quer que seja nossos representantes políticos. Tem que ser trabalhador. Não é trabalhador porque é pessoa que trabalha muito. Tem que ser a maioria da população, representar a maioria. A casa tem que ser, a casa legislativa tem que ser expressão, um espelho da realidade da maioria da população do estado de São Paulo. E se você tem um monte de gente rica ou cheia de herança, de propriedade, não é a maioria da população. Essas pessoas vão pensar política para si mesmas. Então, o amigo empresário, eu preciso de dinheiro. Aí tem lá investimento naquele banco, o meu investimento tem que estar garantido pelo Estado. É assim, faz política para si. Aí, combinado a isso, tem a questão de serviços públicos. Mesmo os deputados que não são ricos, eles têm uma vida muito diferente da classe trabalhadora do povo pobre. Eles não acessam o SUS, eles não usam escola pública. O máximo que usa é o seu filho, o seu neto entrar na universidade pública pelo vestibular, porque estudou naquela escola particular, blá, blá, blá. Então, não pode ser que quem pensa política pública, quem pensa educação e saúde, todo esse sistema para todos, sejam pessoas que não conhecem nada, que vão lá de turista, vão lá marcar uma visita, vão marcar no hospital e lá vir investigar como se fossem aqueles turistas japoneses, assim, que colam nos rolês tirando foto, curioso. Não é? Imagina, eles lá, esses turistas que vêm visitar a gente, eles definirem a nossa política, a nossa vida. Não é, tá errado também. Essa galera, sim, chega desse rolê. E por último, tem uma outra coisa que a gente sabe que acontece. Não, vou terminar aquele argumento, né? Eu até discuti uma vez na mandata que a gente tinha que fazer um PL para dar uma causada, que todo político tivesse obrigatoriamente que usar o SUS e a educação básica do ensino oficial, escola pública, e os seus filhos e os seus cônjuges. Senão, ele perdeu o cargo. Aí o pessoal falou que era radical, e a gente pode fazer o seguinte, então. Para votar em temas relacionados à saúde e à educação, ou qualquer outro tema assim, ele tem que usar esse serviço, senão ele está impedido, como juiz. Está impedido, não pode, não tem opinião para dar, porque não sabe o que está falando, então sai fora. Também era uma questão, pensemos no futuro, mas é o mínimo que tem que ser. E por último é a questão da compra. O governo do estado de São Paulo, o PSB, está acostumado a comprar os parlamentares da casa. Ai, que coisa forte. Está todo mundo sabendo. Inclusive, em relação ao PL 529, saiu na Folha de São Paulo, saiu no Estado, entre 20 a 30 milhões de reais de emendas, que é o governo, para quem não sabe, é o governo chegar e falar assim, escolhe aí, te dou 20 a 30 milhões do orçamento, do nosso orçamento público, para você, parlamentar, escolher para onde vai. Aí, parlamentar sabe o que faz? Vai lá no Instagram, no Facebook deles. Quem quiser investigar, essa é a dica, fica a dica, entra aí no Insta, no Face de cada parlamentar e vê o parlamentar falando assim, escola que eu construí, creche, ponte que eu... Mas como assim? Você soma tudo aquilo, dá bem mais que os 6 milhões de emendas. Dá muito dinheiro. Como ele conseguiu aquilo lá? Na parceria com o governo do estado. Então, a pessoa vai lá, constrói uma escola e vota num projeto que precariza as condições de trabalho e o salário dos professores dessa escola. Ou vota em projeto que diminui o direito à educação, ou constrói, dá dinheiro para uma ONG para cuidar de animais, e vota no projeto que destrói, que facilita a destruição do meio ambiente, de ferrar aqueles animais silvestres. Então, a gente tem isso na LESP, que é terrível. Existe uma proposta aí de fazer CPI em relação a isso, para mim tem que fazer ontem, como obrigação, e acabar com essa prática, e inclusive pensar em projeto de lei para que, já que o governo tem 20 milhões vezes os 48 deputados que ele quer comprar, para ele aprovar o projeto, então a gente podia transformar esse dinheiro em orçamento participativo e popular. Dividir geograficamente pela população do estado de São Paulo e cada região decidir o que vai fazer com o seu dinheiro, para ficar livre e autônoma desses deputados coronéis ao longo do estado, que se vendem para o governo, vendem os nossos direitos para conseguir manter a sua base eleitoral e o seu poder na região. Então, vamos ser sérios no compromisso.
tira da mão do governo e põe na mão das pessoas. Porque o dinheiro público não é para as pessoas. Vamos na minha comunidade, ó. Eu acho que a gente precisa aqui gastar no posto de saúde, gastar na escola, comprar uma ambulância, construir uma ponte. A comunidade decide. Mas isso também, apesar da maioria dos deputados da casa serem contra o PL 529, mesmo dentro dos deputados da casa que são contra essa prática coronelista de poder sobre a população, patriarcal, eu sou deputado, eu mando, eu faço, eu aconteço, impede um compromisso com a democratização do poder. Todo mundo fala que é pela democracia. Não, é pelas eleições. É pelas eleições, porque sabe jogar eleição e acha legal, ter 4 anos, a galera lá votar, escrevendo o nominho, apertar a teclinha, acabou. Democracia é outra coisa. É poder popular, poder do povo. Poder do povo o povo decide para onde vai o orçamento, não o deputado. Poder legislativo não tem que... Inclusive, pelo esse sistema aí, legislativo, judiciário, executivo, poder legislativo não tem que apitar nada em relação ao orçamento, de dizer para onde vai. Isso é tarefa do executivo. Por que eles distribuem poder entre si? Quem já tem poder distribui e não distribui para a população? Chega, vamos dar esse poder para o povo. É isso. Tô meio brava, né, gente? Mas não tem como não tá, né? O Dória eu chamo esse PL dele de PL destrói São Paulo. É aquele acelera na destruição. O rumo a essa tradição bandeirante paulista, né? Do Dória, que tinha família de capitães hereditários. Lembra daquela capitã hereditária? Uma das primeiras famílias que chegou no Brasil para explorar, destruir o meio ambiente, escravizar indígenas e africanos era a família Dória, gente. Vamos lá dar uma estudada minha história. E ele, como bom representante da sua ancestralidade escravocrata, defensor da lógica bandeirante, né, que os bandeirantes são heróis paulistas, heróis que escravizavam, caçavam indígenas e africanos pelo Brasil, que destruíram o Quilombo dos Palmares, inclusive. Essa tradição ele quer manter, mas não manter no nível de polarização de Twitter do Bolsonaro. Ele quer aplicar na prática e garantir 2022 como presidente, se garantir como presidente. Então, se depender de mim e da nossa mandata, não vai rolar. Dória não vai ser presidente em 2022. Chega, a gente tem que construir uma outra visão, porque a nossa espécie humana, os animais não humanos, a nossa vida está questionada, esse sistema está destruindo o planeta e a viabilidade da espécie humana permanecer aqui para os próximos 20, 30 anos. Não falo nem de 100, 200. Então, compromisso sério aí que estamos irritadas aí. Hashtag irritei. Paulo, a gente está chegando aí ao finalzinho do nosso programa. Eu queria agradecer aí esse seu tempinho que você tirou na agenda para falar um pouquinho com a gente, né? A gente sabe que vocês estão a todo vapor aí trabalhando principalmente sobre esse projeto. Eu queria agradecer, então, a sua participação e estendo o convite, deixo aqui aberto o convite para quando você quiser falar sobre esse ou qualquer outro assunto, a gente está à disposição para te ouvir. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, você é sempre maravilhosa. E o Braga aí, que eu sei que está aí só nas técnicas. Beijos mil, gente. Eu agradeço mesmo. Muito obrigada. Tchau. Esse foi mais um programa Conexão Legislativa. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau.